Vamos falar sobre a única certeza que a gente tem na vida? Eu não sei você, mas a única certeza que eu tenho é que daqui a alguns anos eu vou estar dentro de uma caixa de madeira e vou ser colocada debaixo da terra. Então eu tô esperando o quê pra mudar minha vida? Eu acho que você também deveria se fazer essa pergunta. O que é que você tá esperando pra começar a fazer as coisas pra mudar a sua vida? De fato, o que é que você quer viver? Quais são os seus desejos? Eu passei por um período de depressão onde eu perdi toda a minha vontade assim de viver e perdi todos os meus desejos, perdi todos os meus sonhos. Tudo que eu tinha vontade de fazer, não tenho mais aquele gosto que tinha antes de eu ficar doente de fato. Eh, mas aí eu comecei a refletir, se essa é a minha única vida, por que eu não tento o máximo fazer tudo aquilo que eu quero fazer para eu me sentir melhor ou para eu ter uma vida minimamente digna e morrer pelo menos feliz, digamos assim. Morrer sabendo que eu fiz tudo aquilo que eu pude fazer e tentei até o último segundo. Essa virada de chave, ela é muito complicada, porque primeiro você tem que passar por vários estágios de amadurecimento para que você entenda que você tem que fazer tudo o que você ainda não fez, mas já imaginou. E não é fácil. Não é fácil você levantar todo dia, não é fácil você fazer coisas básicas quando você está num período de extrema tristeza, extremo desgosto e extrema raiva da vida que você está vivendo. Mas, se a gente for pensar só pelo lado negativo, é péssimo. E aí a gente não muda. Então, acho que o primeiro passo a gente já tem. Eu já tenho o primeiro passo, que é sentir raiva da vida que eu tô vivendo. Então, perceber que a gente tá vivendo aquilo que a gente não quer viver já é um passo. Porque é daí que você vai começar a fazer o seu planejamento para que as coisas realmente comecem a mudar. E é isso que eu tô fazendo. Eu senti raiva daquilo que eu tô vivendo porque eu tô num momento assim da minha vida em que eu me sinto atrasada e que eu me sinto deslocada, sendo que eu já vou fazer 25 anos. Então, no momento da minha vida não faz tanto sentido. Mas aí o que que eu fiz? Eu procurei respirar, procurei entender por que que eu tô passando por isso. E aí eu descobri que eu tô na crise dos 20 e poucos anos, né? Então, assim, já começa com o pé esquerdo nessa história. Mas não tão esquerdo assim. Eu acho que a gente sempre tem que procurar os lados positivos das coisas, por mais que pareçam impossíveis que existam, mas alguma coisa deve existir. E se não existir, inventa. Por exemplo, hoje eu moro numa casa onde eu não quero estar. Hoje o ambiente em que eu vivo não é tão ruim, mas é um ambiente que eu não quero estar. Mas é uma coisa que eu quero me mudar, eu quero crescer, eu quero, sabe, ter uma rotina melhor, eu quero melhorar de vez, assim, sabe? Só que não é bem de uma hora para outra que isso vai acontecer. O primeiro passo eu já dei, que foi perceber que a vida que eu tô vivendo agora não é a vida que eu quero viver e entender onde que eu posso melhorar para que minha vida realmente mude de fato. E depois de perceber onde você quer que a sua vida mude, o que é que você está sentindo, depois de entender o que tanto te incomoda, tá na hora de planejar tudo o que você tem que fazer para mudar esse cenário. E foi exatamente o que eu fiz. Eu peguei um papel, literalmente, eu escrevi tudo o que me incomodava. E com detalhes, assim, eu disse, por exemplo, me incomoda não acordar às 6 da manhã e ter como fazer um exercício, ir para academia ou fazer um exercício. Hum, Porque eu tenho preguiça, porque eu não acordo bem, porque eu não sei o que eu como, eu não sei o que eu não sei, eu não sinto fome, e eu não sinto vontade. Então, tudo isso eu coloquei no papel, o que me incomodava. Me incomoda meu emprego por causa disso, disso, daquilo, me incomoda não conseguir comprar, sei lá, uma coisa que eu quero muito, porque no momento eu tô financeiramente eh, apertada. Então, o passo agora foi planejar, ver o que eu poderia fazer para mudar tudo isso. Uma das coisas também que a gente tem que entender é que o ambiente que a gente vive importa, o ambiente que a gente trabalha também. Eu pedi demissão fazem 2 meses
E por eu viver num ambiente assim que eu realmente não me sinto confortável 100%, que eu não me sinto bem 100%, sabe? De estar ali e chegar e de realmente descansar e dizer, nossa, isso aqui é meu lar, nossa, isso aqui é meu, sabe? É, complica muito. E uma das questões de eu ter pedido demissão também foi isso. O ambiente que eu trabalhava não era um ambiente assim profissional legal, mas o ambiente físico em si era legal, tinha pessoas legais que trabalhavam comigo e era uma dinâmica muito boa. Mas o trabalho em si não era o que estava me fazendo feliz, não era o que eu queria. E aí, eu sou muito doida da cabeça também. Eu senti que eu estava estável financeiramente, emocionalmente, nesse momento da minha vida. E fui lá e pedi demissão, porque eu realmente queria tentar fazer as coisas darem certo do jeito que eu realmente queria. Só que isso é muito complicado. Eu estou há 2 meses em casa e o pontapé inicial é esse vídeo aqui agora. É, eu sempre senti muito medo de fazer as coisas. Eu sempre senti que eu fui muito burra, desprovida de inteligência, sabe? Eu sempre duvidei muito de mim. E esse boicote é muito perigoso, porque às vezes você tá bem, você consegue fazer tudo, você é inteligente o suficiente, mas você não sente isso. Você não consegue sentir isso. Eu sempre recebi feedbacks no meu antigo trabalho muito bons, de que eu era muito boa no que eu fazia, de algumas pessoas, óbvio, e tinha outras pessoas que não falavam nada, sabe? Então, assim, não que me incomodasse, mas como elas estavam superiores a mim, me deixava com uma pulga atrás da orelha. E aí eu imaginava que eu não era boa o suficiente, que eu não tinha experiência o suficiente, e isso começava a fazer eu ter pensamentos ruins e me boicotar o tempo inteiro. Então, não é um ambiente muito legal assim de trabalhar o meu mental. Não que o emprego seja para isso, mas é muito bom quando você tem um emprego, obviamente, que você se sente bem sem pelo menos 95%, né? Porque a gente nunca vai se sentir bem 100% em algum lugar, porque sempre vão ter pessoas ruins, vai ter alguma intriga, algum problema que você vai ter que resolver. Mas é muito bom você estar em um ambiente em que você se sinta bem, uma porcentagem muito maior do que você se sente mal. E aí eu testei pedir demissão e começar a fazer o meu planejamento para mudar a minha vida do jeito que eu queria, para eu viver da forma que eu acho que é a forma que vai me deixar feliz. E não é fácil, não é nada fácil. Eu sempre fui meio doida das ideias também. O que não me impede muito de fazer as coisas, mas ao mesmo tempo que eu sou muito louca, assim, eu tenho uma trava que me deixa paralisada às vezes, com medo de fazer as coisas, com vergonha de fazer as coisas. Tem hora que eu sou o puro suco da timidez e tem hora que eu sou o puro suco de extrovertido, sabe? Chegar em um lugar, em uma fila aleatória e começar a conversar com alguém sobre nada, sabe? E tem hora que eu chego, eu fico super envergonhada. Eu tô tentando mudar a minha vida. Esse vídeo, inclusive, é um pontapé de mudança de vida. Eu sempre gostei de audiovisual, eu sempre gostei de criação de conteúdo, mas eu nunca me propus a continuar fazendo. Eu já iniciei em 2018 a fazer vídeos para YouTube, mas eu larguei de vez porque foi o período em que eu comecei a adoecer mentalmente. E aí, como eu quero mudar a minha vida, eu voltei. E eu sempre escuto a gente dando conselhos para os nossos eus mais novos. E isso não faz mais sentido porque eu deveria dar conselhos para o eu de agora. Por que eu falo isso? Porque o meu eu de 20 anos não existe mais. Ele já viveu a fase dele, ele já fez as escolhas dele. Mas o meu eu de 24 tá aqui vivendo e precisando de certos conselhos que vão me ajudar a crescer. Então, se eu tivesse que dar um conselho para mim agora, não para. Vai fazendo de pouquinho em pouquinho. E acho que é um conselho para você também que está assistindo esse vídeo. Faz de pouco em pouco. Levanta, arruma a cama, vai fazer um exercício. Não gosta de estudar. Procura algo que você gosta de fazer para ocupar a sua mente. E aí depois vai estudar. Ah, eu tô num emprego que eu ganho pouco, então procura se especializar em algo que vai te dar mais, procura
outro emprego que vai fazer você ganhar mais, para você conseguir chegar em outro patamar da sua vida, financeiramente falando. Ah, eu tô num emprego que eu ganho muito bem, mas eu não tô feliz. Procura fazer aquilo que te faz feliz. Não adianta a gente estar o tempo inteiro querendo fazer dinheiro, sendo que a gente não tá bem. Esse também foi um dos motivos de eu ter pedido demissão. Eu não tava bem, eu não tava num momento bom da minha vida e eu só tava trabalhando porque eu precisava do dinheiro. E isso parou de fazer sentido pra mim, porque eu tava acordando todo dia com um peso tão grande que eu tava começando a adoecer fisicamente. Eu sentia azia, eu sentia enjoo, eu realmente ficava mal, assim, sabe, de saúde mesmo. E toda vez que tinha algum problema pra eu resolver, eu ficava, ah, meu Deus, mas isso aqui é tão simples de resolver. E eu não conseguia mais ser aquela pessoa leve, aquela pessoa alegre de tipo, nossa, vamos resolver, eu consigo te ajudar, sabe? Mas existem muitos fatores pra isso também. É uma coisa que eu posso falar em outro vídeo também sobre a vida de CLT. E se eu fosse dar um conselho pra mim de 24 anos e pra você, é que vá tentando aos poucos. Faça o seu planejamento, escreva tudo que incomoda você, escreva tudo que você quer viver, tudo que você quer fazer e planeje. Planeje. Daqui 2 anos eu quero fazer minha primeira viagem internacional. O que eu tenho que fazer para chegar lá? Eu preciso de tanto. Como é que eu vou fazer esse dinheiro? É, E eu tô pensando em arrumar um emprego, um estágio. Sou estagiária. Aí na tarde eu vou abrir uma lojinha para mim. Faz o teu planejamento e tenta executar ele de pequenas formas, sabe? O que é que de pequeno eu posso fazer todo santo dia, que daqui a um mês eu vou ter um resultado, que vai me deixar satisfeito. E é isso que eu tô tentando fazer. Outra coisa que eu diria também é não fica se comparando com o pessoal da internet ou com seus amigos que têm uma vida melhor. Às vezes os seus amigos são mais desenrolados que você, de fato, mas às vezes eles têm ajudas que você talvez não tenha. Por exemplo, eu me cobrei muito sobre formação, sobre a área de atuação, sendo que eu não tinha nenhuma referência na minha família. Meu pai não é formado, minha mãe não é formada, e a minha família sempre foi eles dois, né? E eu não tinha essa referência em casa do que ser. Mas a minha mãe sempre me apoiou e disse pra eu estudar, porque o estudo ia me levar em lugares que ela não chegou e tudo mais. De fato, é verdade. Mas não se compara, principalmente com o pessoal da internet, que às vezes a maioria das coisas é uma grande farsa, né? A comparação ela vai fazer com que você regrida e não progrida. E vai fazer você ficar mais ansioso, mais agoniado para fazer as coisas. E se você é como eu, uma pessoa que às vezes fica com tanto medo que se acomoda e procrastina, isso vai ser 1000 vezes pior. Por exemplo, eu demorei uns 10 minutos para ajeitar a câmera aqui, a iluminação. Eu vi que tava horrível, tô sentindo ainda que tá ruim, mas é uma coisa que eu vou aprender com o tempo. Eu tenho que ter paciência, Vitória. Tem que ter paciência pra conseguir fazer as coisas sem ter pausas assim extremas, porque você quer tudo perfeito, mas você não tem tudo pra fazer tudo perfeito e você tá aprendendo, você tá começando. E é isso. Se eu pudesse me aconselhar, continue fazendo aquilo que você quer fazer. E se eu tivesse que dar um conselho pra você, não se sinta atrasado, porque a sua realidade, ela não é a mesma realidade do seu coleguinha aí do lado. Ela não é a mesma realidade que a minha. E você tem que pensar que todos os seres humanos são diferentes, todas as vidas são diferentes. Às vezes você passa por dificuldades que pessoas nunca vão passar, ou que pessoas passaram piores dificuldades do que você, mas não se limite a pensar que você é só isso. Você pode ser muito mais. Basta você querer e fazer aos poucos, todos os dias. Do acordar e arrumar a cama ao ir para o trabalho e fazer bem feito, sabe? E quando eu falo fazer bem feito, não é fazer perfeito, é fazer bom com aquilo que você tem na sua mão, entende? Então, assim, dê o seu melhor para você todos os dias, pense em você todos os dias
E não desista. Continue fazendo, que alguma hora vai dar certo, alguma hora você vai crescer, alguma hora você vai chegar num lugar e que você vai olhar pra trás e vai dizer, caramba, ano passado eu não tinha isso. Caramba, ano passado eu tava triste na minha cama. Olha onde eu tô hoje. Tô numa cama melhor, eu tô viajando, eu tô com dinheiro pra comprar o que eu quero. E é isso. Esse canal ele vai ser um canal de conversas, loucuras minhas. Eu vou mostrar um pouco de mim, assim, me abrir de fato, fazer coisas que eu quero fazer e eu vou mostrar pra vocês. E se você quiser acompanhar, eu sou meio doida da ideia também, às vezes, tá? Não me julguem. Mas se você quiser acompanhar, se inscreve aqui. E se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos, deixa seu comentário para eu saber o que é que eu posso te aconselhar mais. Não que eu tenha a vida perfeita e nem que eu seja uma coach profissional e, sabe, enfim. Mas eu vou falar daquilo que eu sei e vou falar das minhas experiências. Então, se você quiser acompanhar, se inscreve. E é isso.